Olá, você está assistindo ao programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de gastronomia, empreendedorismo, poesia e aventura. Pela cidade, o sucesso dos deliciosos food trucks. Em estúdio, uma entrevista sobre adoção. E na floresta amazônica, as aventuras dos alunos de jornalismo em viagem com o Exército Brasileiro. O programa TV Uniceub está começando agora. Já imaginou caminhar por Brasília, essa cidade projetada para ser um grande parque, cheio de árvores lindas, de frutos, de flores, e ainda encontrar poesia e rima no meio do caminho? Isso mesmo, no meio do caminho. Isso não é uma brincadeira, é um projeto inusitado, conhecido como Poesia na Casca. Veja só na entrevista da aluna de jornalismo, Carla Gamba. A gente tem visto seu trabalho aí pela cidade, né? Inclusive embaixo do meu bloco ali, na minha entradinha, eu vi uma árvore com uma poesia. Queria saber de onde foi que surgiu, como foi que surgiu esse projeto tão legal? Bom, esse projeto surgiu através de uma necessidade que eu tinha de colocar a poesia nas ruas. Não só de ficar postando uma poesia no meu blog, de que as pessoas curtissem o meu produto, o meu material poético. Nisso eu estava pensando em fazer uma coisa relacionada a muros, colocar no asfalto, mas aí eu pensei, por que não na árvore, né? Fui pesquisar, não tinha nenhum projeto relacionado a isso. Aí eu pensei, mas agora como que eu posso colocar a minha poesia na árvore? Aí eu pensei nessa forma de plastificar, colocar o barbante, envolver, e começou aqui no centro de Brasília, né? Agora eu estou espalhando no entorno para que fique mais popular. Quais são seus temas favoritos? Bom, para te dizer bem na prática mesmo, eu estava vindo de carro para cá ouvindo, eu troquei Sabotagem, Racionais e RZO. Gosto muito de rap e o rap me influencia muito minhas letras. Minhas letras ultimamente eu tenho escutado mais rap. Elas têm sido muito rapeadas, não existe até essa palavra, mas cabe ao momento. Elas têm sido muito rapeadas por conta disso mesmo. Eu ouço muito e as rimas bem juntas, uma da outra, fazem com que eu reflita mais sobre toda a mensagem que o rap busca passar, da realidade, do sofrimento. Você costuma trazer assim, essas questões, problemas sociais para sua poesia? Eu escrevi uma vez, acho que foi sobre alienação das pessoas ao votar, que as pessoas às vezes não pesquisam muito os personagens, né? Os personagens do meio político. Por mais que exista toda uma corrupção por trás do meio político atualmente, um bom tempo atrás, tem que ser levado a sério uma pesquisa, né? E como é que costuma ser a reação do público, assim? Já teve alguma situação... Eu tenho já boas passou histórias. por alguma situação de ver o público... Eu tenho boas histórias sobre isso, porque eu coloquei atrás de uma parada da 407 Sul, tem uma poesia que eu tentei que repor, tiraram, que uma mulher, uma funcionária de um restaurante, se eu não me engano, lá perto das comerciais, ela gostou tanto da poesia que levou para casa. Existe um aviso em cima, por favor, não leve a poesia, é um trabalho sério, uma intervenção urbana, pois a poesia te agracia, eu até faço uma rima. Um cara de São José dos Campos, numa poesia perto da LBV, ele gostou tanto da poesia que ele me disse, ele compartilhou no Facebook dele, me marcou o projeto, disse que foi tão boa a poesia para ele, que falava sobre depressão, a poesia, o ato da depressão, se eu não me engano, que ele veio sozinho para cá de São José dos Campos para conhecer a cidade. Ele passava por um momento muito complicado da vida, um momento familiar, se eu não me engano, pelo que ele me falou, e a poesia ajudou ele a refletir sobre isso. Ele ficou até mais calmo, ele me disse por mensagem. Ou seja, a poesia ela tem um peso muito forte. O que reserva daqui para frente a terra dos Sebastiões? O que seus tijolos irão construir? Hoje serve de parede para a poesia, areia no chão que pisamos. Tião de resistência na terra da argila, de Papu da Agrovila, região administrativa, terra de sonhador, terra de artista. Aos Sebastiões e Marias dessa terra, agradecemos. Como é que você enfrenta o desafio de olhar para uma criança que não gosta de ler? Como eu sou professora na periferia, o único contato que as crianças têm com o livro é na escola.
Então, assim, não tem um hábito em casa, até porque os pais têm a vida do trabalho, né? Então, ter o contato com o livro diário, assim, é um processo que eu faço muito na sala. Tem sempre um cantinho da leitura, que depois terminou, pega um livrinho, vai ler. Eles têm o hábito de ter o empréstimo do livro na escola, né, que eu dou aula. Esse processo a gente tem visto que cada vez mais ele tem sido desconstruído. A ideia de ler livro, de ler a leitura erudita. Você também tem um projeto que desconstrói essa ideia do turismo tradicional em Brasília. Fala um pouquinho dele. Foi dentro de uma escola aqui na minha cidade que eu comecei a me envolver com essas questões de arte, de cultura, que atravessou os muros da escola, né? Durante muito tempo eu fui militante da cultura aqui em São Sebastião e a gente promovia saraus, né? E era em bares, na rua. Então, assim, você pegar um livro, abrir um livro e ler uma poesia para outras pessoas no meio de um bar, no meio da rua, dentro disso, assim, eu passei a viver a cidade inteiramente, assim. Acho que todo mundo precisa saber o que São Sebastião é e o que ela tem. Não só na área urbana, mas na área rural. Você tem uma cultura rural aqui e que a galera se organiza e faz cavalgada e tem cachoeira, sabe? Então, assim, eu passo a viver a cidade. E qual a reação das pessoas aqui de São Sebastião? Quando vocês chegam com uma proposta de leitura, de sarau, qual é a reação deles? As coisas que são feitas aqui são consumidas pelas pessoas daqui. É muito interessante. A gente faz um sarau aqui, vem pessoas de fora, mas é muito mais difícil, assim. Qual um livro que você está lendo agora? Atualmente eu estou lendo um livro, eu sou tão bairrista, estou lendo o livro sobre São Sebastião mesmo, que é um antigo morador que fez uma pesquisa sobre a história da cidade contada pelos moradores, que é Memórias do Barro, que é um livro do Maurício Seabra Júnior, morador de São Sebastião, e descubro coisas muito legais assim, sobre a história da cidade e a importância dela para a construção de Brasília. Qual a dica de livro que você tem para nós? Eu indico Palavras Andantes, que é um livro do Eduardo Galeano. Eu gosto muito dos livros dele, mas esse aqui é bem especial, assim, que conta histórias, né? Até dos lugares que ele passou, assim, sabe? E o nome é bem sugestivo, né? Que é Palavras Andantes, são a história das andanças, né? Carlinha, super obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de estar no Sofá Amarelo. Eu que agradeço e deixo um recado para a galera frequentar as periferias desse Brasil aí, que tem muita cultura rolando, muito sarau acontecendo, muita gente produzindo. E meio a tanta dificuldade a galera consegue criar e usar isso como forma de protesto e mudar o pensamento, mudar a ideia das pessoas. E no próximo bloco, a história de jovens ousados e empreendedores de Brasília que decidiram trabalhar com comidinhas de rua nos chamados food trucks ou food bikes. Uma saída inteligente que pode ser o começo de um grande negócio. Não perca! Em Brasília, todos falam em concurso público como opção de trabalho, certo? Nem sempre. Para um grupo de gente ousada e de veia empreendedora, a história pode ser bem diferente. Num desses dias, no fim de tarde, visitamos Guilherme e Matheus numa reunião de truqueiros, ou donos de food trucks, na Praça do Cruzeiro, ali atrás do Memorial JK. Eles têm experiências interessantes para contar para você que pode estar pensando exatamente na mesma coisa, investir nas próprias ideias e sonhos para ser feliz. Na realidade, eu sempre me imaginei como um empresário, como dono de um negócio. Nem eu nem meu sócio, a gente tem formação em gastronomia. Mas em compensação nós somos comunicólogos e a gente tem toda a comunicação a nosso favor, temos esse trunfo. E aí nós resolvemos sim, vamos abrir um food truck. Hoje ele já tem 1 ano e 6 meses já na rua e graças a Deus ele tem tido uma boa aceitação. Por dia eu acredito que a gente consiga vender mais ou menos umas 60, 80 pizzas mais ou menos na rua, que é um movimento razoável. Agora em evento a gente vende muito mais do que isso, então em evento costuma vender de vez em quando 300, 400, 500 pizzas dependendo da quantidade de pessoas. Se você vai abrir um trailer, eu acho que esse projeto ele custa em torno de R$50 mil
reais, mais ou menos. Isso é um trailer, né? Um engatado que é rebocado por um carro. Agora, se você vai abrir um food truck mesmo, um carro, um caminhãozinho de comida, esse valor ele sobe um pouco por conta do valor do carro. Mas o truck mesmo, eu acredito que de 100 mil a 350 mil, dependendo do projeto, do produto, dos equipamentos de cozinha que você tem que ter dentro do carro. Não é fácil, não é só abrir a janelinha e achar que as pessoas vão vir e que você vai vender muito. Dá muito trabalho, mas no final das contas ele vale a pena. Na época que eu fazia o curso de gastronomia, eu não sabia ao certo aonde que eu iria atuar. Eu sabia que queria mexer com essa área de confeitaria, de patisserie. O doce você precisa ter mais calma, você precisa ter um pouco mais de paciência para o preparo. E eu acho que por isso combinava mais comigo essa história dentro da patisserie. Mas não imaginava que ia trabalhar com a food bike, nem que ia estar nas ruas hoje, mostrando meu trabalho para as pessoas. A Food Bike Eu Brasileiro vende brownie. Trabalho com brownies até porque dentro do universo de confeitaria e trazer muitas coisas acaba confundindo o cliente com uma proposta de produto. Então o ideal foi focar num produto que particularmente eu amo e gosto muito e fazer com que eles virassem várias opções. Então hoje eu tenho 7 sabores de brownies e tenho 3 sabores de brownie no pote. Então eu consegui um pouco desmembrar só o brownie e fazer com que ele virasse mais produtos, mais opções dentro daquele mesmo universo e pensando também numa linha de produção. Quando eu procurei gastronomia foi porque eu queria fazer algo que eu amava e algo que eu realmente gostasse. Então eu não queria fazer algo que eu fizesse fosse um esforço muito grande só por dinheiro. Então assim, eu acho que você vai ser bom naquilo que você faz com amor e o dinheiro é uma consequência. O Brasil tem cerca de 44 mil crianças vivendo em abrigos e quase 30 mil famílias na lista esperando para adotar uma dessas crianças. Para falar sobre tudo que envolve a adoção no Brasil, convidamos a advogada Karina Berardo, voluntária na ONG Aconchego, que apoia a convivência familiar e ajuda famílias que querem adotar uma criança. Karina é também aluna do 4º semestre do curso de jornalismo do UniCeub e é mãe por adoção. Karina, obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço imensamente, muito obrigada. Karina, nós todos sabemos que a decisão de adotar uma criança é algo muito sério, que envolve uma série de considerações que precisam ser feitas. Nós sabemos que você tem uma experiência pessoal muito bonita a esse respeito. O que você não conta para nós? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que é uma experiência maravilhosa, mas que é ser mãe. A gente costuma dizer, e com o tempo a gente percebe que ser mãe por adoção e ser pai por adoção é ser mãe e é ser pai, com as suas peculiaridades como qualquer outro indivíduo, né? Todo mundo, ninguém é igual, cada um é único por conta das suas circunstâncias existenciais, por conta dos seus detalhes, mas adotar, eu brinco assim, eu não tenho filho biológico, mas eu digo que não há amor maior do que ser mãe por adoção, porque é uma escolha. Quantos filhos adotivos você tem? Eu tenho 2, tem? O João de 6 e a Camila de 5. Então, é uma escolha, é uma procura, é um caminho, por isso que a gente gosta de falar mãe por adoção, é um caminho que a gente escolhe e que somos todos muito felizes, é uma alegria. O que as pessoas costumam levar, essa sua experiência com a Aconchego, o que as pessoas costumam levar em consideração na hora que vão adotar uma criança? A idade, a origem, a questão da saúde, e o que as pessoas devem considerar quando decidem realmente adotar uma criança? Bom, a Aconchego é uma ONG aqui em Brasília e a Aconchego ela nos auxilia muito a enxergar além, porque na verdade o que importa realmente é o seu desejo de amar um outro ser humano com tudo que ele tem, conhecendo ou não a sua origem, sabendo ou não de eventuais problemas, sabendo de eventuais dificuldades que podem surgir ou não, é você querer. Esse é o primeiro e o mais importante obstáculo ou decisão que você tem que tomar. Só que, é claro, como toda decisão definitiva e para sempre,
ela é delicada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser analisada. E isso acontece nos encontros que a gente faz lá na ONG, no Aconchego. Porque é natural você ter uma série de dúvidas. E como é um assunto que ainda envolve muito preconceito, muitas ideias preconcebidas equivocadamente, por falta de conhecimento mesmo. Então, a gente vai desconstruindo essas ideias equivocadas e vai percebendo que o mais importante, a escolha mais importante é: eu quero ser pai, eu quero ser mãe por adoção. A decisão tem que ser firme. Exatamente. E essas outras dúvidas precisam ser respeitadas. A gente tem esse espaço para que todo mundo fale e exponha seus medos, suas dúvidas e até seus preconceitos. Não tem problema você ter preconceito, desde que você saiba que você tem, que você lute contra isso. Sim. Porque quando você tem informação, esses preconceitos vão caindo, eles vão se dissolvendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é natural que você pense, com quantos anos, é grupo de irmãos, é interracial, tem alguma doença, é natural. Quando você está grávida, você vai fazer um pré-natal, você pensa, eu preciso me cuidar, eu tenho que comer isso, eu não posso comer aquilo. Uma série de dúvidas. Exato, também, né? É a mesma coisa. É o mesmo processo. É o mesmo processo, a preocupação é a mesma, com algumas perguntas diferentes. O que pode ser feito, Karina, para aumentar o número de adoções no Brasil, que ainda é baixo, né? É muito importante, por exemplo, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Porque é preciso mostrar, é preciso aparecer. As pessoas precisam aparecer, saber que adotar é natural. É natural. Não é nada de extraterrestre, não é nada de caridade, não há nada de caridade. Há amor, a mãe, a pai, a filha, a família. É uma troca, É uma né? troca, exatamente. Então é preciso apresentar, é preciso falar sobre o assunto e também é preciso trazer algumas iniciativas corajosas. Eu particularmente gosto de dizer uma iniciativa que acontece em Recife, que chama Adote um Pequeno Torcedor, em que as crianças, na verdade, os maiores de 5 anos, que já entram na faixa daqueles que não têm o perfil tão solicitado, tão desejado pelos... Já tem uma dificuldade maior. Exatamente, né? E vem mais, vem 5, vem 7, vem 9, vem 12, que tem essa dificuldade. O Esporte Clube de Recife, ele tem uma campanha que ele apresenta essas crianças em determinados momentos, quando vai ter jogo do time, então essas crianças participam, elas se apresentam, ela fala, não é... Algumas pessoas assim questionam, dizendo que você está mostrando como se estivesse expondo a intimidade. Não, a gente precisa mostrar que essas crianças existem, que esses adolescentes são pessoas adoráveis e que não fizeram nada de errado, porque há um certo equívoco de achar que, por estar em um abrigo, são crianças e adolescentes que teriam cometido algum ato ilícito para estar ali dentro. E muito pelo contrário, elas estão ali esperando a oportunidade de dar amor, de serem amadas. As circunstâncias que as levaram Exato, para elas ali não tiveram nenhuma dela. manifestação nisso, né? Karina, olha, queria te agradecer muito, foi um prazer enorme ter você. E, por favor, nós vamos aqui divulgar para os nossos espectadores a página da ONG, da Aconchego. Né? Eu agradeço mais uma vez e eu queria convidar a todos para acessar o nosso site, é o www.aconchegodf.org.br. Nós desenvolvemos mais de 5 projetos incríveis, todos voltados para a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes que estão por aí aguardando um colinho de pai, um colinho de mãe. Legal, obrigado. Nada. Espero você na próxima semana para conversarmos com um novo convidado do estúdio Uniceub, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco vamos juntos com uma turma de estagiários de jornalismo desbravar a selva amazônica, conhecer bichos, rios, índios e ouvir histórias de aventura numa viagem ao lado do Exército Brasileiro. Não perca! A cada ano, o Exército Brasileiro oferece uma oportunidade aos alunos de jornalismo de visitar a selva amazônica. Uma experiência incrível. Afinal de contas, de que outra forma seria possível conhecer a natureza, a fauna, a flora, comunidades indígenas isoladas e a realidade da extensa fronteira do Brasil? Uma chance também dos alunos conhecerem o trabalho humanitário das Forças Armadas e de produzirem conteúdo em zonas especiais.
projeto Formadores de Opinião é um projeto que o Centro de Comunicação Social do Exército promove e convida, né, alguns formadores de opinião, no nosso caso as instituições de ensino, para fazer uma visita às instalações do Exército nessas regiões que são regiões remotas, onde o Exército presta um atendimento à população que não tem acesso à educação, a saneamento básico, à logística. E a gente desde 2011 tem ido para a região amazônica. É um projeto muito interessante porque a ideia é exatamente fazer com que as novas gerações tenham uma imagem do Exército diferente, né, das gerações anteriores, principalmente por conta da história recente do Brasil, da história política recente. E é uma oportunidade que os alunos têm de exatamente produzir conteúdo lá, né? Eles vão para fazer um trabalho de correspondente da área de jornalismo, produzindo conteúdo para depois a gente poder publicar aqui. Basicamente a gente chega em Manaus, lá a gente faz a visita no SIGS, que é o Centro de Treinamento, né, de Guerra na Selva, porque a geografia lá é uma geografia muito típica daquela região, né, assim, mata fechada, então eles têm um treinamento específico para isso. E depois a gente faz uma visita a uma cidade que fica no interior do estado do Amazonas, que se chama São Gabriel da Cachoeira, é uma cidade ao norte do estado. E obviamente o acesso é muito difícil, a gente vai via aérea. E na ocasião que eu tive, a gente ainda foi num pelotão de fronteira, que fica no pé do Pico da Neblina, onde é a divisa do Brasil, da Colômbia e da Venezuela. Um lugar de muito difícil acesso, então assim, se não há a presença do Exército lá, o Estado brasileiro não tem controle daquela região. O que vocês enxergam como maiores desafios para os alunos nesse projeto? Bom, além da viagem em si, claro, né? Claro. Assim, primeiro a gente faz uma seleção dos nossos alunos que já têm algum tipo de experiência e envolvimento nos nossos projetos acadêmicos, por exemplo, a agência de notícias. A gente tem a prioridade de levar para lá aqueles alunos que já estão produzindo conteúdo para o curso, né, e publicando esse conteúdo no nosso portal. Mas quando chega lá, os alunos ainda têm algum tipo de inibição para abordar uma autoridade, para fazer entrevista. Alguns alunos ainda têm dificuldade em operar os equipamentos, porque quando a gente vai para lá, a equipe é muito reduzida, né? Então, nem sempre a gente consegue levar um cinegrafista, um editor de áudio. Então, os alunos eles vão ter que aprender a operar os equipamentos para poder desenvolver ou produzir os conteúdos. E obviamente, né, essa questão de, como você falou, o próprio deslocamento. Para muitos alunos é a primeira viagem a trabalho que é feita. Então, acho que tudo isso é um desafio grande para eles. Aqui no zoológico, nós recebemos animais que, infelizmente, não podem mais estar na natureza, porque sofreram algum tipo de problema. Então o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, recebe esse animal lá. Depois de analisado que ele não tem condição de voltar para a selva mais, ele vem para cá para o zoológico. Aqui nós cuidamos do animal, se ele chega com algum problema de saúde, a gente trata dele, como já ocorreram alguns casos, ou a gente já introduz depois da quarentena no recinto, cuidamos do animal ao longo da sua vida. A gente já recebeu aqui, inclusive, onças com fraturas de fêmur. Chegando aqui, a gente faz a cirurgia com o animal, depois a gente faz a fisioterapia e o animal se reabilita. E os outros desafios? Índios, muriçocas, mosquitos, cobras, temperatura, chuva, como é que vocês lidam com isso? Então, com relação ao clima, também, né? É muito típico da região, é muito quente, muito úmido. Também a gente recebe já uma orientação do Departamento de Comunicação aqui do Exército para levar repelente. O nosso repelente que a gente compra aqui praticamente não tem efeito. Funciona, né? Para os insetos lá da região, mas aí o Exército também, quando a gente chega lá, eles dão para a gente um kit com repelente que é mais poderoso, mas contato com animal selvagem não tem. Aí não há esse tipo de risco. A gente faz uma visita numa aldeia indígena, mas que já está esperando, né, por nos receber lá, já está tudo, faz parte do programa que o Exército prepara. É uma visita muito breve, eles fazem algumas apresentações culturais e, enfim, a gente faz um agradecimento, né, por ter a oportunidade de conhecer a cultura deles, e é coisa simples, assim, é mais para a gente apreciar o estilo de vida que eles levam e o que eles produzem em termos de artesanato e de apresentação cultural. Simples, mas é uma oportunidade tanto, Sim, né? Porque quando é que você vai ter contato com índios, assim, com essa proximidade, né? Com orientação e com segurança, né? É isso mesmo. A viagem como um todo é uma oportunidade única, assim. É o tipo de viagem que o aluno não conseguiria fazer se não fosse a partir desse programa do Exército. O que o Exército faz lá na região amazônica, guardadas as devidas proporções, pode ser comparado ao que o Exército brasileiro faz no Haiti. É assistência humanitária. O
programa Formadores de Opinião foi criado a partir do ano de 2007 e tem por objetivo permitir que jovens de nível universitário conheçam a região da Amazônia brasileira, particularmente o trabalho que é desenvolvido pelo Exército Brasileiro nessa região. Durante todos esses anos, diversos jovens tiveram a oportunidade, jovens oriundos das várias regiões do país, tiveram a oportunidade de vir até a Amazônia, de conhecer o trabalho que o Exército realiza aqui e, particularmente, conhecer também as especificidades da região, um pouco da cultura do povo amazônico e, principalmente, os desafios que a Amazônia brasileira impõe a todo o nosso país. Eu estou aqui com a Major Cristina Joras, que é adjunto da seção de mídias sociais do Exército. Ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como é ser mulher no Exército. Vamos dizer que em 1945 chegaram os primeiros missionários, que seriam os missionários italianos, lá na reserva indígena. Oi, gente! Hoje a agência de notícias Uniceub está navegando aqui no Rio Negro. Nós conhecemos a comunidade Lago Catalão e os ribeirinhos estão muito empolgados porque a tocha olímpica vai passar por aqui em breve. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pela nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/TV Uniceub, e deixe a sua mensagem. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band, nesse mesmo horário. Aproveite o domingo e até lá!